Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e nós chegamos na nossa edição número 13. E como não poderia ser diferente, a edição número 13 deu uma zica. A gente tá aqui de novo gravando esse podcast porque a gente gravou o episódio inteirinho e deu problema, né? Não conseguimos aproveitar nada, se perdeu. Perdemos o quê? Uma noite inteira de gravação aqui, deu uma hora de gravação, mas mais montar aqui, tem que botar um circo, né? Tem mesa de som, tem microfone, tem que armar um circo aqui pra poder gravar e a gente perdeu tudo. É a maldição do número 13, né? Será que ela realmente existe, a maldição do número 13, Karina? Como é que é a teoria do Zagalo lá? Tudo é 13, né? Mas o Zagalo já é o contrário, né? Porque mas é bom, né? É da sorte, é. O Zagalo já acha que tudo é bom. Vocês sabiam que em muitos lugares em Nova York os prédios não têm o andar número 13? Quando tu chega no elevador, ele pula do 12 direto pro 14. Ah, que fake, né? Porque o 14 é 13 daí. É, mas eles não numeram assim porque eles têm uma superstição muito grande. Eu sou mais a matemática. Hoje nós estamos aqui com o nosso time de casa já. A Karina, a Bruna e o Bruno. E pra falar um pouquinho diferente dos assuntos que a gente já falou até agora, que é contar um pouco da nossa história, né? Como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente criou a Mateada? O que foi que aconteceu aí? Um pouco da minha experiência, um pouco da experiência da Karina nessa história, nessa união. De falar um pouco da Plano B também. Tu não chegou a participar do começo da Plano B, né, Bruno? É, do início não. Eu peguei ela já andando, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história aí, um pouquinho da tua história e o que tu conhece, um pouco da história da Plano B também. E como é que esse casamento aconteceu, né? Como é que tu entrou aí no meio do caminho. Então o nosso papo hoje vai ser isso aí. Vamos contar muita história aqui. Nós temos aqui 4 histórias que dá pra dizer que são diferentes. Diferentes mais ou menos, acho que são 3 histórias mais diferentes, porque a história da Karina e a história do Bruno são mais ou menos parecidas aí, né? Vocês chegaram na sociedade quando a empresa já existia, ou já tinha uma pequena história ali. As outras 2 histórias é a minha, que comecei a empresa do zero lá, e a história da Bruna, que não começou a empresa ainda, né, Bruna? Empreende na mateada, né? Eu não tô preparada, eu não quero abrir empresa. Tu não quer abrir empresa? Mas é isso que eu ia falar. Nunca pensou em ter um negócio? Já pensei, mas não quero. Então tu pensou nisso assim, tipo, puta, não quero ter um negócio. Esse foi o pensamento. Já pensei em ter, mas não é o que eu quero daqui a 5, 10 anos. A Bruna é uma intraempreendedora. O que significa isso, Bruno? Uma intraempreendedora é quando você empreende pra empresa onde você trabalha. Olha no caso, só. a mateada. Legal. Mas isso é um conceito legal. Eu acho que é um tema até pra um próximo podcast, mas o tema empreendedorismo é um tema muito legal, muito amplo, né? Então, muita gente associa essa palavra empreendedorismo ao fato de ser um empresário, né? Que é uma coisa diferente. Então, tu ter uma empresa e ser empreendedor é muito diferente. Tu não precisa necessariamente ter uma empresa pra ser empreendedor. Pode ser esse empreendedor dentro da empresa que tu tá trabalhando. E eu tive um pouco disso, assim, no começo da minha carreira. Enquanto eu trabalhava na Cappuccino e na SEO Marketing, eu tinha muito dessa veia empreendedora também, assim, que é trazer novos negócios, pensar em ajudar o negócio a crescer de qualquer forma. E, embora eu agisse assim, eu sempre tive uma vontade, alguma coisa dentro de mim, assim, dizia que eu queria ter o meu negócio. E sabe que isso é uma coisa que começou muito de pequeno, assim, e a Karina também tem um pouco disso, que quando a gente era pequeno já, a gente inventava as nossas coisas. A gente tinha uma semi-empresa, né, Karina, de vender aviãozinho pra nossa vizinha, né, que tu fazia isso. E vendia até em Gá. A Karina vendia em Gá também. Aquilo que dá em árvore. Exatamente. Tinha uma vovozinha que comprava de mim. É que ela era boazinha. Top. Eu ganhava na simpatia. Ó, tá vendo? Isso parece que sempre teve na veia, assim, né? Porque quando eu era muito novo também, eu já fazia uma espécie de arte em madeira lá e vendia esse negócio. Fiz uma parceria até com um armazém, né? Não sei se todo mundo conhece isso por armazém. Tu sabe o que é um armazém, Bruno? Eu vi você falando na nossa última gravação. Eu imagino que seja um mercado, né? Isso, um pequeno mercado, assim. E aí eu fiz uma parceria com ele e colocava esses meus artesanatos em madeira pra vender lá. Então, desde pré-adolescência ali, o empreendedorismo sempre teve rondando, assim, né?
uma coisa que já meio que nasceu com a gente, né? Tu sentiu isso também, Bruno? O empreendedorismo, ele veio de berço contigo ou surgiu, foi aflorando com o tempo? Foi bem parecido, assim, e aliás, essa é uma característica, né? Você para pra ouvir ou ler coisas de empreendedorismo, você vê que essa é uma característica muito forte em quem tem na veia aquela vontade de empreender, porque desde pequeno, desde sempre, ele sempre pensa ou tenta ou se imagina fazendo alguma coisa, e comigo sempre foi assim também, sempre eu brinco que eu viajava, eu já pensei em ter mercado, açougue, sabe, coisas totalmente fora da área, dentro da área, aquela coisa de você passar assim, sei lá, ia visitar uma tia e falava, nossa, mas aqui tem um monte de prédio, não tem uma padaria, se tivesse uma padaria aqui ia faturar muito, não sei o que, tal. Sempre que essa viagem, assim, imaginando essa coisa, então sempre pensei muito nisso e sempre me coçava. Tu falou antes, né, de entrar na área, como é que tu acabou entrando na área e o que te levou pro lado da internet? Cara, é engraçado, porque eu comecei trabalhando em gráfica, né, a gráfica do meu tio, eu até brinco, eu aprendi mexer no Corel antes de saber fazer qualquer coisa na internet, eu sabia ligar o computador, clicar no iniciar e clicar no Corel pra abrir ele, pra poder fazer notas fiscais, enfim, toda essa parte. E aí, um colega do meu tio, um dia me convidou pra trabalhar na empresa dele, que até então era pra mexer com Corel, só que pra fazer logotipo, animação, que na época era aqueles GIF animado de quadro, né? Então você pegava um cachorro e você desenhava um cachorro, aí você fazia esse cachorro num ponto, no próximo quadro num ponto mais pra frente, o quadro ele subindo e assim por diante. E como na época essa empresa ela fazia anúncios num jornalzinho e dava, olha só como que é engraçado, né? Ela vendia o anúncio no jornal de bairro e dava uma homepage. Olha só. Era o inverso, né? E tu lembra de que ano é isso? Puxa, cara, exatamente não, mas seguramente aí eu tô falando de uns 18 anos atrás, talvez. Pô, então já era algo essa pessoa já tava enxergando o futuro, então. Sim, já tá. Tanto é que era exatamente isso. Ele vendia o anúncio, né? Tanto é que, como eu acabei de falar, eu trabalhava com Corel, então se você for ver, não tinha nada a ver com aquilo. E eu fui pra lá e só que aí depois foi acontecendo, né? A pessoa ganhava, então a gente tinha que fazer o logo dele, colocar na página, e era homepage, né? Não tinha esse conceito de site, né? Então era aquela linguiçona, o logo lá em cima, um monte de informação e o endereço lá embaixo, né? E aí foi meu primeiro contato com web, assim, que eu fui aprendendo tudo. Inclusive foi na Gazeta, né? Que não sei se você deve conhecer, mas a Gazeta foi a empresa antes da Cappuccino. A Cappuccino foi uma fusão da Gazeta com a Cappuccino, entendeu? Aí sim já era uma outra época, aí já não tinha, nem tinha mais aquele jornal de bairro. Mas esse foi meu primeiro contato com web, né? Com alguma coisa no ar, assim. O meu primeiro contato com web veio por causa da programação. Meu primeiro contato com web não, meu primeiro contato com site, de onde surgiu essa história de trabalhar com site, porque eu tinha um jogo chamado Ultima Online, que era um jogo online, onde tu tinha um personagem lá, e esse personagem ele vivia num mundo que a gente chama de MMORPG, ele é um RPG online, e ele tinha que fazer várias coisas lá, minerar pra pegar minério e fazer arma, ele tinha que caçar animais pra pegar couro, enfim, e suprimento, e aí eu comecei a me encarnar muito esse jogo era muito legal, e tinha uns programinhas que faziam macros. O que era macros? Era um software que ficava controlando o teu personagem automaticamente. E eu descobri que nesse software chamado EasyWar, existia um jeito de eu programar aquilo pra dar as coordenadas pro meu personagem. Eu quero que o meu personagem caminhe até aqui, e aí ele faz isso, depois quando encher a bolsinha dele lá, ficou muito pesado, ele vai até o banco pra guardar essas coisas. E aí tinha um jeito de programar isso, e eu comecei a aprender lógica de programação pra ter toda a história do if ali, né? Tipo, se a bolsa estiver cheia, vá até o banco, sabe? E aí aquilo ali começou a me encantar. Nossa, que legal essa história aqui de código, esse negócio é muito bacana. Aí eu comecei a estudar outras linguagens de programação e foi onde eu comecei a entrar pra história da internet. Mas então, era online esse jogo, Denis, já ou não? Esse jogo era online, a gente tá falando aí de o que, mais ou menos ano 2000, por aí, acho que era mais ou menos por aí. Eu tenho contato com a internet já desde dezembro de 94, quando a internet chegou em São Leopoldo, aqui, semi-interior do Rio Grande do Sul, região metropolitana. Quando a internet chegou lá em 94, eu já comecei a acessar a internet, eu comecei a fazer buscas no KD. Naquela época não tinha nem KD, naquela época alguém tinha que te dizer o endereço pra entrar. Eu lembro que eu adorava um site que existia, que era o meiodia.com.br e o meianoite.com.br. O meio-dia, ele dava dicas de coisas pra tu fazer durante o dia, restaurante, praça e tal, e o meia-noite dava dicas de... Era muito legal esse. Mas alguém tinha que te dizer isso, ó, acessa tal site, porque não existia nenhum tipo de site de busca. Então é legal que eu acabei vivendo aí praticamente toda a história da internet até hoje, né? Mas então o jogo foi o que me levou, esse joguinho online que eu adorava, foi o que me levou a programar e o que me trouxe até aqui hoje, né? As coisas foram se encadeando aí depois disso. Eu achando que tu ia dizer, fiz uma graduação, dei um MBA, um mestrado.
Fez na vida, né? Na verdade, a faculdade foi uma consequência pra mim, né? Eu acabei indo pra faculdade pra fazer algo que eu gostava. Sabe que eu acabei fazendo 3 faculdades, né? 2 delas eu abandonei na metade e acabei me formando em uma só. Lá por volta de 2000, mais ou menos, aí quando eu comecei a programar, eu comecei a me interessar muito por isso e eu queria fazer faculdade de ciência da computação, porque eu tava gostando muito daquilo, aquele negócio tava muito legal. Só que aí, ouvindo opinião de pai, mãe, tio, avô, todo mundo falava, não, mas isso é uma coisa que tu gosta agora, isso é moda, é um fogo de palha, isso vai passar, faz alguma coisa que seja mais... Computador é uma coisa que você não vai muito pra frente, né? E aí eu pensei, tipo, é verdade, né? Isso aqui é um fogo de palha mesmo, eu vou fazer outra coisa. Eu entrei pra fazer jornalismo, dá pra acreditar. Sério? Eu não sabia. Nossa, nada a ver. Entrei na Unicinos pra estudar jornalismo, só que daí não deu certo, né? Porque no primeiro semestre eu já percebi que aquilo realmente não era pra mim e acabei abandonando. Aí passei muitos anos aí sem estudar e aí voltei, acho que em 2005 voltei pra faculdade, quase 5 anos depois voltei pra faculdade pra daí sim estudar ciência da computação, que abandonei também. Mas aqui você já estava aqui em São Paulo ou isso tudo foi antes? Não, isso tudo foi antes de eu ir pra São Paulo. Daí, quando eu fui pra São Paulo em 2008, janeiro de 2008, daí eu entrei na faculdade de novo pra fazer na FIAP aí em São Paulo. É, eu lembro disso. Aí, enfim, eu consegui me formar, assim, mas eu nunca fui muito fã, assim, de estudar, na verdade. Nunca foi muito bom de estudar. Eu adoro estudar, eu adoro aprender coisas novas, assim, desde que eu entenda a razão daquilo. Então, o momento que alguém diz pra mim assim, estuda isso, eu não consigo me concentrar. Eu sempre fui péssimo quando eu tava fazendo o 1º e 2º grau, né? Eu sempre fui péssimo em matérias como geografia e história, por exemplo, porque eu não entendia a razão daquele negócio. Então, eu até me saio bem em coisas que são lógicas, mas coisas que precisam decorar, eu nunca fui muito fã, assim. Denis, conta o que te fez abrir a Machado. Então, quando eu tava trabalhando ainda lá em São Paulo, numa agência chamada SEO Marketing, e aí eu tive a oportunidade de dar aula na Com School, onde eu sou professor até hoje. E o fato de eu dar aula na Com School me colocou em contato com muitas pessoas. E aí o que era uma coisa muito comum, e ainda é muito comum que acontece hoje. Eu vou lá, dou aula, ensino, enfim, SEO, link patrocinado, que são as matérias que eu leciono lá. Chega no final da aula, o aluno quer saber mais a respeito, quer saber se eu presto aquele serviço. E isso aí lá antes ainda, enquanto eu tava trabalhando no SEO Marketing, começou a me trazer muito freela. Eu comecei a vender muito serviço pra fazer em casa, depois no meu horário extra. Só que esse negócio foi crescendo cada vez mais freela, cada vez mais contatos e tal. Chegou uma hora que tava inviável trabalhar fazendo freela e trabalhar ainda durante o dia. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava, ou eu tinha que me desfazer dos freelas e seguir a minha carreira trabalhando normalmente lá no SEO Marketing, ou eu tinha que sair do SEO Marketing, pegar esses meus freelas e transformar eles em cliente. E foi isso que eu acabei fazendo. Mas até antes de abrir a agência, eu já tive uma pré-experiência frustrada, na verdade, de abrir uma empresa para desenvolvimento de sites. Naquela época eu ainda não tinha contato, não estava trabalhando com SEO e nem link patrocinado. SEO eu conhecia muito pouco, assim, estava recém engatinhando, mas eu já trabalhava com programação PHP, trabalhava com HTML, então eu estava muito na pilha de criar coisas para internet, e aí eu cheguei a criar uma quase empresa, não cheguei a abrir o CNPJ, mas montei toda a estrutura para ter uma empresa para desenvolvimento de site e nunca consegui ter cliente nenhum. Então, qual era o nome da empresa? Foi uma empresa privada e eu usava o meu nome mesmo, Denis Andrade. Enfim, talvez tenha sido até isso, faltou o nome da minha empresa ali, né? Mas realmente foi muito amador, assim, até o próprio planejamento. Só que foi muito legal ter essa experiência, porque me ensinou várias coisas, né? Então, até o amadorismo na hora de criar essa primeira empresa, as coisas que eu não pensei, as coisas que eu gastei muita energia, passei muito tempo planejando como é que eu ia prestar o serviço e nada planejando como é que eu ia vender esse serviço, que era algo fundamental. E isso me trouxe bagagem para quando eu fui abrir a agência, abrir a Machado, já tinha isso bem mais pensado, já sabiam qual eram os tropeços que eu ia dar aí nesse começo. Mas então, os freelas, em essência, foi o meu maior bem, assim, foi onde eu consegui ter estrutura e ter liberdade, ter confiança de que eu poderia investir no negócio, porque pelo menos os meus clientes iniciais eu já tinha ali. E é claro que quando a gente faz precificação, quando tu dá um orçamento para um cliente para fazer freela, é muito diferente de um orçamento depois para tu ter uma empresa. Então, foi uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, que eu não conseguiria atender os clientes cobrando aquele mesmo valor que eu cobrava como freela, porque a história toda tinha mudado, né? Eu tinha muito mais despesas, tendo uma sala para alugar, tendo funcionário, tendo que comprar computador para todo mundo, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar a conta de energia, tendo que pagar o telefone, um monte de coisa. Isso é muito diferente de tu ir para casa, pegar toda a estrutura que tu já tem e trabalhar em cima daquilo. Mas a história dos freelas foi fundamental, né? E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo é sempre deixar as portas abertas em todos os lugares que tu passa, né? Então, hoje, um dos nossos maiores parceiros comerciais aqui na agência é a Cappuccino, que é uma agência que eu trabalhei, inclusive a primeira agência que eu trabalhei quando eu estive em São Paulo, e eu sempre tive um
um relacionamento de transparência com eles lá, sempre deixei muito bem claro pra eles quais eram as minhas intenções, tanto que o Eduardo, quando eu era funcionário ainda da Cappuccino, eu sempre disse pra ele que eu tinha o sonho e tinha a vontade de abrir o meu próprio negócio, e isso sempre foi vivo pra eles também, né? E hoje, enfim, somos parceiros aí, a Cappuccino sem dúvida nenhuma é o nosso principal parceiro comercial hoje. E contigo, Bruno, como é que foi isso, cara? O que te levou a ter uma agência hoje? Essa história de freelance, cara, eu acho que é muito ligado a isso, né? Porque você sai daquela zona de conforto de, tipo, simplesmente receber uma solicitação, um e-mail, um documento, alguma coisa pra desenvolver, né? No caso do nosso caso, que era programador, ou qualquer outra profissão, né? De um ilustrador, ele recebe um briefing, ou de um designer, recebe um briefing de um site. Você sai daquela zona de conforto onde você passa a falar com o cliente, né? Você tem que falar com o cliente, você tem que negociar com o cliente, negociar prazo, negociar valor, negociar diversas coisas. Você muitas vezes começa a ter aquele contato de parceria, né? Que é justamente isso. Então, no nosso caso, você vai fazer um freelance de um site, muito provavelmente você não vai fazer o designer daquele site se você é um programador. E ao contrário é a mesma coisa. Se você é um designer, você provavelmente vai freelar o código, né? Daquele site. Então, eu acho, na minha opinião, que essa base de freelance é muito importante. Não que quem não faça freelance não tenha oportunidade de empreender, né? De ter seu próprio negócio. Mas eu vejo ela como um alicerce muito forte, assim, pra mim, que foi o que você acabou de falar, né? Eu sempre trabalhei com muito freelance e desde a época de faculdade, cara, eu lembro de, tipo, aula de HTML, aula de rede, que eu, né, tava passando alguma apresentação lá e quantos códigos de site eu já não terminei no meio da aula, assim, que a galera levava um notebook pra anotar, gravar alguma coisa, e eu simplesmente terminava os freelance lá dentro da sala de aula. E depois bombava na cadeira daí. Então, mais ou menos, né? Você entregava o freelance e depois se virava pra passar, né? Mas foi muito forte, aconteceu desse mesmo jeito, cara. Foi muito forte e por ter sempre aquele desejo de empreender, de querer buscar alguma coisa. E eu sempre, nas empresas que eu trabalhava, né, a gente até já falou em outros podcasts, mas quando eu entrei nesse mundo corporativo, eu vi muito forte isso também, né? Aquele negócio de você ter que reportar, de você ter que se virar num cliente grande, de você ter que rebolar pra entregar o projeto, resolver problemas, enfim. E tudo isso vai agregando e chegou uma hora que eu falei, bom, agora eu me sinto mais preparado, sabe? E aí, graças a Deus, deu certo. Foi quando eu resolvi sair da zona de conforto de uma vez por todas. E foi aí que eu encabecei a Plano B Web com o Gustavo, né? A minha história é um pouquinho diferente da de vocês dois, na verdade. Eu achei que era parecida com a do Bruno, mas não é tanto, porque eu não tive essa fase de freela, assim. Eu nunca trabalhei de freelance. Antes de vir pra Machada, eu trabalhei em alguns lugares. Aí trabalhei na Unicinos, que é uma universidade aqui. Depois passei no concurso lá, que eu tô sempre falando aqui alguma história da prefeitura, né? Trabalhei lá na prefeitura durante um tempo também com programação, trabalhava com PHP lá. E aí, eu não vou dizer assim que eu nunca tive vontade de ter um negócio próprio, assim, mas eu acho que se dependesse de mim, talvez não teria acontecido, mas talvez também tenha sido por uma acomodação, porque eu sabia que a qualquer momento o Denis ia me convidar pra empreender junto com ele, assim, eu só tava esperando quando que aconteceria o convite, assim, desde que ele foi pra São Paulo, meio que ficou claro, assim, tipo, vou com esse objetivo pra lá, e várias vezes o Denis me falou, quando eu voltar, tu vai trabalhar comigo e tal, e eu me preparei muito pra isso, assim, tanto que comecei a estudar muito SEO e coisas que eu sabia que eu ia precisar aprender, fiz o meu TCC em SEO e tal, mergulhei nisso, assim, aguardando a volta do Denis pra cá. E aí, quando ele voltou, acho que foi o quê, Denis? Um mês, acho, né? Que eu levei pra sair da prefeitura. Mais ou menos isso. O Denis voltou, quando ele falou, tô voltando, eu já comecei a pensar, bom, como é que eu vou fazer pra sair, então, da prefeitura, né? E aí, já comecei a traçar um esquema lá. Eu gostava do trabalho lá, assim, aprendi pra caramba, assim, de programação e tal, porque antes disso eu nunca tinha tido oportunidade de trabalhar com programação, só com design, outras coisas, assim, web design, né, HTML. E lá foi uma oportunidade de aprender bastante, assim, porque era pouco recurso, né, a prefeitura não tinha muito funcionário, não tinha muito dinheiro pra fazer as coisas, a gente tinha que se virar. E foi uma experiência legal, mas eu realmente não era pra mim, assim, tipo, nunca almejei ser funcionária pública, então eu tava aguardando o convite e quando ele veio, eu agarrei com as duas mãos, assim, porque realmente era uma baita oportunidade, né, tá sendo uma baita oportunidade pra mim. E uma coisa que a gente falou naquele episódio do Guild Pleasure, que te deu uma grande bagagem, foi a época do fã-clube, né? Onde tu... Isso. Eu ia comentar antes que eu considero que a minha primeira experiência de empreendedorismo, assim, de empresa, vamos dizer assim, foi com o fã-clube, porque realmente tinha clientes, né? Porque as meninas que eram sócios do fã-clube eram que nem os clientes que a gente atende hoje,
assim, queriam saber quando é que vai receber o material, porque afinal de contas elas pagavam uma mensalidadezinha lá, que era baratinha, mas pagavam. Então tinha que atender elas, tinha que gerenciar a grana que a gente tinha que produzir material. Então tinha todo um processo, assim. Eu tinha mais 2 amigas que trabalhavam comigo, mas na época... Nossa, na época, né? Que triste falar assim, muito tempo atrás. Na época, só eu tinha internet em casa, né? E isso facilitava muito, assim. Acho que só eu tinha computador em casa, inclusive, pra fazer o material e tal. Então ficava muita coisa na minha mão, assim. Elas me ajudavam com alguma coisa, mas eu acabava gerenciando muito, assim, da produção de material, de contato com as gurias, com as fãs. Então foi uma experiência bem boa, bem legal também. E é difícil, né, ter mulher, né, mexendo com código assim, né, Karina? Você, não sei como você aprendeu, se foi oportunidade no trabalho também, ou se você chegou a fazer curso, porque pelo menos os cursos que eu participei, faculdade, era muito pouca mulher, né, que tinha mexendo com programação propriamente dita. Infelizmente ainda é, né, Bruno? Eu aprendi muito, inclusive, com o fã-clube, assim, comecei a fazer o site e tal, fui botando a mão na massa, aprendi muito, HTML e CSS eu aprendi por causa do fã-clube, e programação mesmo, PHP veio um tempo depois, assim, daí eu fiz um curso e tal, tive oportunidade de trabalho, mas, tipo, na minha turma de formatura tinha 40 formandos e 3 mulheres só, e a proporção era sempre essa, assim, nas aulas. Às vezes eu era a única mulher na turma, assim, e ambiente de trabalho também, sempre quando tu vê uma mulher no ambiente de trabalho, sei lá, tu acha que ela é atendimento, assim, em publicidade, né, nunca é a programadora, né, e muita gente se assustava um pouco, assim, não se assustava, mas se surpreendia, né, porque eu trabalhava programando, né. Mas eu gostava, eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou bastante, assim, sabe, aquela coisa de, tipo, tu é mulher, tu não vai conseguir, daí que eu fazia, sabe, tipo, tu vai ver, então. Motivou, né, tá certo. Motivava mesmo. Um dos maiores medos, e eu acho que dá pra dizer também que é um dos maiores mitos, quando a gente vai abrir um negócio próprio, principalmente nos primeiros meses, assim, o primeiro ano, a história do financeiro, né? O teu planejamento financeiro pessoal. A gente começa a ter aquele medo da instabilidade, tu não sabe a grana, né? É muito confortável tu estar trabalhando em algum lugar, né? Que as outras pessoas que são responsáveis por tocar toda a parte de planejamento financeiro, a única coisa que tu sabe vou fazer meu trabalho, chegou no final do mês, eles vão pagar meu salário e tá tudo resolvido. Então é um conforto isso, né? Só que se a gente for parar pra analisar, e eu descobri isso só depois, quando eu comecei a Machada, é que na verdade o conforto é tu ter o teu próprio negócio. Quando tu tá dentro, quando tu trabalha em algum lugar, tu tem aquela sensação de conforto, né? Que o teu salário vai estar lá no final do mês. Só que tem um detalhe muito importante, né? Tu não sabe até quando aquele teu salário vai estar ali no final do mês, né? A qualquer momento alguém pode te demitir, tu vai embora e aí tu não tem mais salário nenhum. Agora, no momento que tu tem o teu próprio negócio, tu tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito maior, porque o teu trabalho é o que vai gerar o teu salário. Então tu depende do sucesso do negócio. Isso é uma coisa que dá medo. Mas ao mesmo tempo, se tu fizer tudo certo e realmente fazer, dar o teu suor e fazer a coisa andar, realmente trabalhar, como... Eu gosto muito de um ditado que o meu pai fala, que é morder o beiço de baixo, né? Eu gosto muito disso, que é... Sabe quando tu vai fazer força, tu vai pegar alguma coisa pra trabalhar de verdade, assim, que tu dá aquela... Ou seja, tu morde a parte de baixo da boca ali, vamos lá que eu vou conseguir, sabe? Então, se tu realmente fizer isso, ninguém vai te mandar embora, né? Ninguém vai chegar uma hora e dizer assim, olha, o fulano, a gente repensou aqui o teu emprego agora, então tchau, né? Então, se tu fizer a coisa bem feita, a coisa vai estar lá, sabe? Então, eu acho que é muito mais, eu me sinto, na verdade, com uma estabilidade muito maior hoje do que qualquer outro emprego que eu já tive, porque qualquer outro emprego eu não tinha garantia de que eu ia continuar trabalhando lá. Claro que eu fazia um bom trabalho, prestava um bom serviço, e isso me ajudava e sempre me ajudou a me manter nos empregos em que eu estive, mas a garantia real eu tenho hoje, porque hoje eu tenho certeza que eu vou continuar na Machada que aconteça o que acontecer, né? Na verdade, eu acho que a única certeza que você tem, né, Denis, é que você tem 2 certezas, no meu ponto de vista. Uma é que você vai trabalhar extremamente mais, vai trabalhar muito mais do que você estava acostumado a trabalhar, e outra é que você vai ganhar menos. São essas as certezas de quem empreende. É aí que tá, né, o negócio, porque é aquele negócio que a gente vem falando de zona de conforto, né? Você sai disso tudo que você falou, daquele negócio que você sabe que chegar lá no final do mês, aconteça o que acontecer, a crise existe, não existe, tá forte, tá fraca, tá ali, né? Quando você trabalha pra você sabe que, poxa, agora eu tô tendo que trabalhar mais do que eu já vinha trabalhando, entendeu? Agora dá pra pisar um pouco no freio, enfim, você faz a sua estratégia, né? Tá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês então, já que surgiu esse papo. Já bateu um arrependimento, assim, de vocês? Tipo, aquele dia ou aquela semana que tá uma merda, assim, ou tá muito, muito problema, que tu pensa assim, putz, vontade de voltar pro mundo corporativo, né, Bruno?
Não, pra mim, desde que eu tomei essa decisão, nunca, mesmo com esses dois fatores que eu acabei de comentar, que você trabalha extremamente mais e você tem que se abdicar aí de uma parte, né, do que você estava acostumado a receber, né, digamos assim, pra mim nunca teve esse arrependimento, muito pelo contrário. Uma coisa que eu costumo brincar sempre quando a gente fala disso, eu falo assim, cara, aquela sensação que eu ia, sabe, sexta-feira que você vai pro trabalho, pelo menos eu ia, né, sexta-feira, puxa, que bacana, hoje é sexta, que legal, você vai com aquela alegria interna, né, eu sinto essa alegria interna vindo segunda-feira, às 7 horas da manhã pra cá, ou sábado, quando eu tenho que vir trabalhar, eu tô com aquela mesma alegria, isso é o que me motiva, né. Certamente que a gente passa por momentos de baixa, assim, aquele momento meio deprê no trabalho, principalmente quando tu encara algum desafio, e esse desafio pode ser uma coisa boba, como uma lâmpada queimada, então depende muito do teu humor pra isso acontecer, né? Ou quando, sei lá, a gente tá com um mega problema com um cliente, teve, sei lá, um problema com um funcionário, alguém que era muito importante pro teu negócio, acabou saindo, então, que isso já aconteceu mais vezes, te dá aquela sensação assim, mas eu tenho uma âncora muito forte, que há muito tempo atrás, eu trabalhava como vendedor numa loja, lá em São Leopoldo. Essa loja ficava na avenida principal da cidade. E como ela ficava na rua, não tinha ar-condicionado. A única coisa que tinha lá de refrigeração dentro dessa loja eram 6 ventiladores. 3 ficavam numa parede e 3 que ficavam da outra. A loja era meio que um corredorzinho, assim. E eu trabalhei de vendedor lá e eu entrei numa época muito próxima do Natal. Na verdade, quando começou a se aproximar o Natal, eles abriram algumas vagas justamente para ter essa demanda, porque na época de novembro e dezembro ali bombava de vendas e aí precisava ter um número maior de vendedores. Foi onde eu entrei. Então, a loja não tinha ar-condicionado e começou a chegar perto do Natal. Em dezembro ficava muito cheio de gente, muito cheio, o que aumentava o calor assim de uma forma absurda dentro da loja. E eu trabalhava 100% do meu tempo de pé, porque eu era vendedor, então eu tinha que estar ali, eu atendia uma pessoa, atendia outra, chegava no final do dia, eu tava muito desgastado. Além disso, a gente tava naquela época do El Chan, na época que o El Chan era o auge da parada de sucesso. E essa loja, como ela vendia CDs, ela colocava essa música, e aí um dos CDs que mais vendia era o CD do El Chan, então colocava uma caixa de som na porta da loja com essa música tocando num volume muito alto, então era realmente uma experiência muito ruim, assim. El Chan tocando a todo volume, eu de pé o dia inteiro, mega cansado, com muito calor, e aquela loja cheia de gente. Isso pra mim foi uma experiência muito ruim, assim. Eu realmente trabalhei lá por necessidade durante 1 ano, era o que tinha de emprego, só que eu fiz uma promessa pra mim enquanto eu tava trabalhando lá, que era, eu não quero mais voltar pra cá, vou fazer, sei lá o que eu vou fazer da minha vida, vou estudar, não sei o que, vou aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente eu vou fazer pra não ter que passar minha vida fazendo isso que eu estou fazendo agora aqui. E isso vira uma âncora pra mim, porque hoje, cada vez que eu encaro qualquer tipo de dificuldade, assim, qualquer coisa ruim que aconteça e que eu sinto que eu vou desmotivar, eu me lembro dessa época. E eu lembro, cara, hoje isso aqui tá sensacional perto do que eu fazia naquela época. Então, em vez de eu reclamar de qualquer coisa que esteja acontecendo, eu vou agradecer pelo que eu tenho hoje, pelo que eu consegui construir, porque eu não quero de maneira nenhuma voltar pra aquilo que eu tinha antes, sabe? Vale dizer que agora tu tá oferecendo serviço de SEO Link patrocinado pra essa mesma loja, né? Exatamente, agora. Sério? Agora eles viraram o nosso cliente aí, a gente... Pô, pra mim, na verdade, isso pra mim foi a vida fechando um ciclo muito foda, assim. É uma história de vida, né, isso? Muito legal. Show de bola. Eu tenho um sentimento parecido, Denis, com tudo que você falou, com aquele mundo corporativo que eu já comentei com vocês, entendeu? E uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, eu acho muito legal, muito forte isso, que vale pra tudo, né? Eu costumo falar pra todas as pessoas quando a gente conversa essas coisas, que na minha vida, em todos os aspectos, eu sempre olho, quando eu vou ter um desafio, eu sempre olho aonde eu quero chegar, obviamente, mas eu sempre falo assim, eu sempre olho pra pior das hipóteses. Se tudo der errado, o que acontece, né? Qual que é o caminho que vai acontecer se tudo der errado, na pior de todas as hipóteses? E eu tento me planejar pra esse momento também, entendeu? E sempre foi assim na minha vida, assim, profissional, sabe? Pra mudar de emprego, pra sair da zona de conforto, tanto em linguagem, sabe? Eu comecei fazendo HTML, depois eu fui pro PHP, depois fui pro .NET, pra SharePoint, enfim. É sempre esse lado, você olha o que pode dar errado e se prepara pra aquilo, pra aquela pior situação. E, você estando preparado pra pior situação, o que acontecer de melhor vai ser bom, entendeu? Eu quero colocar uma musiquinha aqui, que é uma música pra trilha sonora pra isso que tu falou agora. Olhei. Some things in life are bad. They can really make you mad.
Vocês fizeram plano de negócio? Não. Sabe que isso é uma coisa que qualquer lugar que a gente for olhar aí de empreendedorismo e tal, fala muito nessa história do plano de negócio, né? Tem uma coisa que eu acho sensacional, eu acabei fazendo e acabei estudando isso muito tempo depois, né? Que agora com a empresa já montada que a gente vai aprender muita coisa. Mas tem o Business Model Canvas, que eu acho sensacional, é um jeito muito visual, e é uma coisa que eu fui aprender agora, depois da empresa já funcionando, já tava aqui em Porto Alegre quando eu fui estudar esse tipo de coisa. Eu não sei se todas as empresas conseguem ter isso, assim, mas pra mim, a agência hoje, ela é muito diferente do que quando a gente começou e do que eu imaginava que ela seria lá quando começou. Mas tu perguntou isso por quê, Bruno? Tu criou um plano de negócio antes de começar a empreender? Não, foi justamente assim também, que eu vejo muitas pessoas empenhadas nisso, né? Eu também já dei uma olhada no Canvas, acho muito bacana, mas foi justamente por curiosidade, porque muitas pessoas não fazem plano de negócio e saem na cara, na coragem, e acontece exatamente o que você acabou de falar. Até vão atrás depois do negócio já andando, depois do negócio que deu certo, e aí vão pra esse plano de negócio. Inclusive, a tendência que eu percebo é que não só pra negócio, mas pra qualquer coisa, quando a pessoa fica planejando demais, ela age pouco, né? Exatamente. Geralmente, quando é pra uma coisa dar certo, é quando a pessoa age logo, assim, pra aproveitar uma oportunidade, ou, né, pra colocar uma coisa em prática. Então, eu acho que esse negócio de ficar planejando é legal, lógico, né? Ajuda, eu acho que até no desenvolvimento, depois da empresa já consolidada, mas acho que não dá pra ficar muito preso a isso, né? O que eu vejo muito dificuldade nessa história do planejamento é que, quando eu criei a agência, eu entendi um pouco de negócio ali, mas a essência de eu começar a agência era trabalhar com SEO, oferecer aquilo que eu adorava fazer, que era o tal do SEO. Hoje, é o que eu menos faço aqui. Hoje eu praticamente não coloco a mão nisso. Eu fico aqui muito fazendo financeiro, trabalhando com RH, trabalhando com comercial, trabalhando com cobrança dos clientes, cuidando da manutenção da empresa, aqui tem que trocar uma lâmpada e eu que troco. Acaba fazendo um monte de coisas que não tem a ver, de fato, com aquilo que eu tinha pensado na empresa lá no começo, né? E tem muitas dessas coisas, dá pra dizer que a grande maioria delas, a gente aprendeu com o negócio acontecendo aqui, né? Então, a primeira vez que eu fui contratar, o primeiro funcionário que eu fui contratar, que eu fui aprender como é que se assinava uma carteira de trabalho. Até então, eu não sabia fazer isso. Na primeira vez que eu fui emitir uma nota, que eu fui descobrir que precisava ter um token, precisava ter uma assinatura digital, precisava ter um monte de coisa lá. Quando eu fui abrir uma empresa, que eu fui descobrir que tinha que abrir um CNPJ. Então, tem um monte de coisas que eu só aprendi fazendo. Eu não consigo assimilar, assim, eu lá, há 5 anos atrás, antes de ter a Matiada, fazendo um planejamento de negócio. Esse planejamento de negócio é ficar com perdão da palavra, ficar uma bosta, né? Porque eu não sabia de nada de como é que era ter uma empresa. Então, sendo que o meu conhecimento de negócio era zero, o meu plano de negócio ia ser completamente falido. Então, para um plano de negócio funcionar, tu tem que ter conhecimento de tudo que acontece dentro de uma empresa. E tu só vai ter esse conhecimento vivendo isso, né? Ou estudando muito, fazendo, sei lá, tu vai conseguir aprender isso em algum curso, em algum lugar, mas tem que te atentar para isso, né? Eu, há 5 anos atrás, na hora de abrir a agência, não imaginei que a coisa era assim tão complexa, e senão eu teria, de repente, até ido procurar algum curso, alguma coisa do tipo, pra aprender. Eu preencho planilha financeiro aqui, cuido de toda a saúde financeira da agência, e mesmo conversando com a Karina quando a gente tava montando o programa hoje aqui, eu não fiz um curso de nem 3 horas de financeiro na minha vida. Meu estudo, meu conhecimento de financeiro foi totalmente mão na massa mesmo. Mas eu acho que acaba sendo muita coisa assim, se não tudo, né? Que nem vocês mesmo podem falar também de, por exemplo, coisas que eu sei que vocês desenvolvem também e inicialmente não faziam. A gravação, né, dos vídeos pro Matiada. Acredito que foi do mesmo jeito. Teve aquela vontade, começou de um jeito, foi melhorando. De repente o próprio podcast, né? Isso foi coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim. Isso é uma coisa legal tu ter tocado nesse assunto, porque tem muita coisa, quando eu abri a agência, eu queria muito solucionar os problemas sozinhos, né? Tudo eu queria resolver internamente. Então, financeiro eu queria fazer. A contabilidade, se pudesse, eu queria fazer também. Quando eu comecei os vídeos, eu também queria fazer. Aos poucos eu fui aprendendo que a melhor coisa que existe são os parceiros, né? Então, se existe empresa especializada nisso, é muito melhor tu contratar alguém especializado e focar naquilo que tu sabe fazer. Do podcast em especial, eu não tive trabalho de conhecer, não gastei tempo tentando aprender coisas, porque eu fui direto na raiz, né? A gente fechou uma parceria com a Radiofobia e aí veio tudo mastigadinho, né? O Léo fez todo o planejamento pra gente, o que precisava, me deu toda a orientação do que comprar de equipamento e tal, e a coisa foi muito mais mastigada. Mas sim, isso que tu falou tem muito a ver. Tudo que tu vai produzir, tu vai aprendendo ao longo do tempo. Exatamente, é mão na massa, né? Não tem jeito. E como é que tu foi parar, cara, na Plano B? Que história que te levou até a tua sociedade aí com o Gustavo? Então, na verdade, nós trabalhamos na Gazetear, né? Começamos a trabalhar na Gazetear junto, eu e o Gustavo, muitos anos atrás, nessa historinha que eu comentei no início. Ele era vendedor na Gazetear. Na verdade, tudo começou com o Fábio e com o Gustavo, né? Eles saíram, já era Cappuccino, eles saíram e montaram a Plano B Web, e eu nem tava mais lá, né? Eu não sei se eu já comentei isso, mas na Cappuccino eu tive 3 primeiros dias, porque
eu saí e voltei 3 vezes. E isso vai totalmente de acordo com aquilo que o Denis comentou nesse podcast, que é uma dica muito valiosa, que é aquilo de você sempre sair pela porta da frente, né? Onde você passar, você tentar fazer o melhor trabalho, ter um bom relacionamento. Graças a Deus aconteceu isso nas empresas que eu trabalhei, e na Cappuccino foi assim também. Eu saí, entrei 3 vezes, e uma dessas vezes, quando eu saí, eles já tinham montado a Plano B Web, e aí eu fui tocando, eu fiz muito freelance, né? Coisa que eu comentei aqui, bastante daqueles freelance que eu terminei na sala de aula lá, foi pra Plano B Web, porque na época eles estavam focados em projetos, então eu freelei bastante pra Plano B Web, e por ter amizade já com o Fábio e com o Gustavo, a gente sempre falava, poxa, o Fábio, ele era gerente de projeto e o Gustavo comercial. Então, como eu era desenvolvedor, a gente sempre comentava, poxa, um dia a gente vai trabalhar junto, não sei o quê, e aconteceu uma fatalidade, na verdade. O Fábio, que era o sócio do Gustavo, veio a falecer, e aí ficou uma maluquice, né, uma loucura. O Gustavo teve que lidar tudo com aquela parte emocional, né, de ter perdido um amigo, um sócio, uma pessoa muito próxima dele, da noite pro dia, e ao mesmo tempo com aquela parte daquela maluquice dos projetos que estavam dentro da casa, que tinha que entregar, e eu, como tinha amizade com os dois, sempre fui muito próximo dos dois, eu me propus, falei, poxa, o que eu puder ajudar, né, enquanto você arruma o que você vai fazer da sua vida, arrumar uma empresa pra terceirizar, enfim, enquanto você resolver o que você vai fazer, eu vou te ajudar, né, aconteceu isso no começo, e aí depois apareceu essa oportunidade, né, a gente já vinha com esse assunto, e depois de algum tempo, se eu não me engano, já mais de ano, se eu não me engano, depois dessa fatalidade, a gente começou a sociedade e começou a tocar os projetos junto. Aí no começo, eu trabalhava numa consultoria, eu saía às 5:30 da consultoria e vinha todo santo dia direto pra cá, trabalhava até 10 horas, 10:30, todo dia, e fui tocando em paralelo por alguns bons meses, até que chegou esse dia aí de sair da zona de conforto e deu tudo certo, eu saí da empresa e foquei na Plano B Web, que eu tô até então. Já a entrada da Karina aqui na Matiada, como ela já falou agora há pouco, aconteceu quando a Matiada veio pra Porto Alegre, né? Quando eu abri a agência tava em São Paulo, e aí a gente teve, na verdade, 1 ano só lá. Logo em seguida já tinha planos, né? Já fazia parte dos meus planos voltar pra Porto Alegre, por uma questão pessoal e também uma questão estratégica, né? Porque é muito mais barato operar uma agência aqui em Porto Alegre, e isso deixa os nossos preços muito mais competitivos. Então tem essa história estratégica de negócio também, e a questão familiar, né? Como gaúcho, toda a minha família daqui, toda a família da Luana daqui também, e a gente sentia muita saudade disso quando a gente estava em São Paulo, e que acabou nos trazendo pra cá de novo. A agência teve 1 ano lá em São Paulo, e depois desse 1 ano acabou mudando pra Porto Alegre. Foi quando a Karina começou comigo, né? Foi um milestone bastante importante. Logo que a gente veio pra Porto Alegre, a gente tava numa salinha pequenininha, onde a salinha era pra comportar, deixa eu fazer minhas contas rápidas aqui, 8 pessoas, né? A gente tinha aquelas 4 portas. 4 portas, a gente vai contar essa história um dia em um podcast futuro aqui. A gente tinha 4 portas que eram estações de trabalho, e aí quando chegou uma hora que já tava impossível de trabalhar lá, porque a gente já tava trabalhando com acho que 12 pessoas, né? Onde era pra ser 2 pessoas trabalhando, estavam trabalhando 3, então imagina que a gente tava de cotovelinho, encostando um no outro. A salinha de reunião também já tinha gente trabalhando na sala de reunião. Já tinha umas 4 pessoas lá em cima já. Ou seja, já tava completamente inviável lá, até que a gente se mudou pra cá, pra essa sede nova onde a gente tá até hoje. E é próximo o endereço? Eu nunca te perguntei isso, da antiga pra essa. Em termos de São Paulo, é do lado. Falando em Porto Alegre, é próximo. Não dá pra ir caminhando. Não dá pra ir caminhando. Quer dizer, caminhando dá, né? Dá pra ir caminhando até São Paulo. Depende da tua disposição. Não, de caminhando deve dar uma meia hora. Então, uma meia hora de caminhada aí. É relativamente perto. Na verdade, tudo em Porto Alegre é perto, né? Não tem nada longe em Porto Alegre. Pra mim, que morei em São Paulo já, São Paulo é irritante, né? Aquela vez que eu fui pra lá com as minhas amigas, elas diziam assim, vamos lá na casa da fulana, é do lado da estação ali do metrô, do lado. Aí tinha que pegar 2 ônibus pra ir Como do lado? Eu achava que tipo, eu ia caminhar uma quadra e chegar. Mas então, o que eu queria dizer com essas mudanças é que a gente aprende muito, né? Cada vez que a gente muda em todos os sentidos, não só a mudança física de algum lugar, mas a mudança também de posicionamento da agência, o amadurecimento da agência ao longo do tempo. Quando a gente começou a agência lá em São Paulo ainda, o planejamento lá inicial era trabalhar somente com SEO. A gente queria somente prestar esse serviço. Só que com o passar do tempo a gente foi mudando, as necessidades foram mudando, os clientes foram pedindo coisas diferentes,
Analytics. Hoje nossa gama de serviços já é muito maior, né? Trabalha com SEO, link patrocinado, social ads, trabalha com o que mais que a gente faz aqui, que é produção de conteúdo, Google Analytics. Esse nosso leque de produtos foi aumentando ao longo do tempo, porque a gente foi se conhecendo, a gente foi amadurecendo, foi vendo o que funcionava, o que era uma oportunidade de negócio também, e a gente foi crescendo ao longo do tempo. Já a Plano B é uma agência um pouco mais velha que a Matiada, né, Bruno? Sabe quantos anos tem a Plano B? Acredito que 8 anos, se não me falha a minha memória. E alguma coisa mudou pra ti também? Tu sentiu essa mudança desde quando tu começou a trabalhar, hein? Sim, inicialmente, né, bem no comecinho, inicialmente assim, né, que eu fiquei ativo, digamos assim, na empresa, a gente trabalhava home office, né, por isso que eu já até comentei que eu já tive bastante experiência de trabalhar home office, porque no comecinho era exatamente assim, cada um tinha o seu escritório em casa e ia tocando os projetos. Depois a gente teve um período numa salinha, que na verdade a gente subalocou uma sala da minha cunhada, né, na empresa dela, tinha uma salinha bem pequena lá, cabia assim, 2 pessoas sentadas, a gente considera que foi o nosso primeiro escritório dessa segunda etapa. Depois a gente mudou para esse prédio que nós estamos, só que numa sala menor, não foi nem aquele que você conheceu, e nessa sala que nós estamos hoje, ele é praticamente o dobro da sala que a gente estava, né, então já teve bastante mudanças, a gente passou por essas, basicamente 3 mudanças, assim, de local físico 2, né, porque é no mesmo prédio, e de sala, assim, tem toda essa adaptação que foi bem parecida com vocês. Na outra sala cabia pouquíssimas pessoas, aí foi colocando uma, foi colocando outra, ficando apertado, a gente falou, puxa, não vai ter jeito. E aí acabamos passando pra uma sala do lado. E de prestação de serviço? Mudou alguma coisa ao longo do tempo? Vocês sentem a necessidade de oferecer um serviço novo? Não, tirar da carteira alguma coisa que não interessa mais? Teve algum tipo de mudança nesse sentido? Teve um pouco de mudança, sim. Antigamente a gente trabalhava com algumas coisas focada em web. A ideia inicial era trabalhar tudo que fosse de web para a empresa, a gente queria estar atendendo, né? Inicialmente a ideia era ser um braço web das empresas. Só que a gente foi vendo que tinha aqueles determinados serviços que não era muito a nossa cara e davam um trabalho que acabava não valendo a pena, e a gente passou a não trabalhar mais com esses serviços. Um deles, por exemplo, é e-mail marketing. Então, antigamente a gente fazia a criação de e-mail marketing, disparo de e-mail marketing. Hoje em dia é um produto que nós não trabalhamos mais. Bruna, como que é manter empolgada trabalhando numa empresa que não é sua, né? Essa questão de sempre deixar as portas abertas, eu também sempre prezei. No meu último estágio, antes de entrar na Matiada, eu era, tipo, melhor amiga, assim, da minha chefe, a Roberta, de ir no casamento dela, de participar da vida dela. E eu tenho certeza, assim, se eu precisasse sair aqui da Matiada, se acontecesse alguma coisa, se eu quisesse ir pra lá... Ó, Denis, fica esperto. Olha aí. Olha a ameaça aí. Falando nisso, eu quero um aumento. Eu sei que eu poderia falar com ela e com certeza as portas estão abertas. Mas sobre essa pergunta que tu fez, o que me motiva... O salário. Salário. Aquela coisa do salário, de saber que tá no fim do mês. O que não te motiva a empreender? Por que tu não tem vontade? Nunca pensou nisso? Não, eu já pensei, mas eu sou muito insegura. Esse medinho que vocês curtem sentir, sabe? Tu não curte? Eu não curto. Mas tu tem uma coisa de empreendedor aí, que é a história dos freelas. Tu faz freela, né? Faço, mas eu não gosto. Tu não gosta de fazer? Não, então definitivamente descarta. Não é pra ti. É que assim, eu meio que brochei nessa área da criação, né? Então eu já não tava gostando muito de fazer, tanto de ter esse contato com o cliente, já tava meio assim. Então eu acho que eu não tenho essa veia, sabe, do empreendedorismo. O que é normal, né? Que bom que eu não tenho, porque assim vocês têm... Não me julguem, né? Não me julguem. Por favor. Não ser empreendedor e querer seguir uma carreira dentro de uma empresa é perfeitamente normal, né? Claro. Que seria do azul se todo mundo gostasse do verde. É né? verdade. É verdade. Ainda bem que tu falou verde, não falou vermelho. Eu fiz de propósito, né? O que seria do azul. Estamos aqui para o nosso bloco de Barbadas e Karina. Para quem tá chegando aqui de marinheiro de primeira viagem, não sabe ainda o que é esse bloco de Barbadas, explica para esse cara, o que é a Barbada da semana? Acho que dá pra traduzir barbada numa gíria que é nacionalmente conhecida, que é dar a morta, né? Vou te dar a morta. Que é dar uma super dica, dar uma dica bem legal de livro, de filme, de um site, enfim, de qualquer coisa. Até de um restaurante diferente que tu tenha ido. Nós aqui do podcast e os nossos convidados vão poder passar essas dicas pros ouvintes.
Feliz. Mas então já começa dando a tua barbada, então. Qual que é a tua barbada de hoje? A minha barbada é um livrinho, pra substituir pela novela das 8, aquela, sabe? Em vez de ler a novela das 8, eu pego um livrinho chamado 10 Quase Amores. É um livro super pequenininho, assim, mas muito gostoso de ler. Se eu não me engano, a autora dele é gaúcha. Eu ganhei ele do nosso primo. E é um livro bem legal porque ele conta a história de uma personagem, Maria Ana, que ela tem 10 tentativas frustradas de encontrar o amor da vida dela, que não dá certo, mas ela vê de uma forma bem humorada, que serve meio que como uma lição de vida pra gente também, tipo, não levar tudo tão a sério, né? De tudo ainda a gente consegue tirar uma coisa boa. Então, um livrinho bem gostoso de ler. E é fácil de encontrar esse livro? É fácil de encontrar, eu já vi na internet pra vender, na Saraiva, nessas livrarias tem pra vender, dá pra encontrar fácil. Legal, então a gente vai deixar o link no post aqui também. Bruna Cunha, qual que é a tua barbada? A minha barbada é uma série que eu fui super resistente pra assistir. Inclusive o Guilherme, que trabalha aqui com a gente na Machada, falou: Bruna, assiste, tu vai gostar. Bruna, assiste. Eu: não, Guilherme, eu tenho medo, eu não vou querer, não quero. Até que comecei a assistir e eu não consegui parar. Gente, Stranger Things. Eu tô assistindo também. Sensacional. São 8 episódios, apenas 8 episódios. Estão dizendo que é um grande filme, né? Porque passa muito rápido. Passa nos anos 80. Um pouquinho de terror, é que eu sou um pouco cagalhona. Mas dá um sustinho, assim, sabe? Fica meio... Tanto que o primeiro episódio que eu vi, a primeira vez que eu tentei, eu não consegui. Eu parei nos 10 primeiros minutos, porque foi muito terror pra mim. Aí eu insisti. Mas dá uns sustos, assim, ao longo da temporada. Mas, sério, continuem vendo. Vale a pena, é muito bom. Qual que é a essência? Qual que é a história do negócio? A essência são 5 crianças que... não quero dar spoiler. Mas não dá spoiler, só fala... Sabe aquela coisa de aventuras, aprontando todas? Então tá, mas isso aí já é o suficiente. Elas vão invadir um castelo mal assombrado, uma coisa assim? Não. Tem zumbi. Eu acho que o nome da série traduz bem o meu sentimento. Tô no terceiro episódio, tá? Mas coisas estranhas. Tipo, é isso. É 5 crianças e coisas estranhas. Tipo, eu tô no terceiro episódio e ainda não... O espírito é uma coisa estranha. Não. Eu, pelo menos no terceiro episódio, ainda não ficou claro pra mim o que tá acontecendo. Assim. No primeiro episódio. Mas ficou claro pra ti, é isso que tá acontecendo. É um espírito, é um ET. É um monstro. Dei spoiler, toma. Pra mim não tá Toma claro esse ainda. spoiler na tua cara agora. É um monstro, porra. Eu tentei não dar spoiler. Não, mas no início tu consegue ver que, tipo, é um monstro. É um monstro. Ah, mas não sei. Tu já assistiu tudo? Eu me caguei, sim, acabei. Me caguei que eu vi que era um monstro. Deu, não. Por que eu teria medo de um monstro? Como assim, Denis? Tá, mas é diferente de espírito. Espírito é uma coisa que dá medo. Agora é um monstro, enfim. É tipo o bicho papão, assim. Não, é que não é conceito de monstro. É uma pegada de espírito. Porque é uma pegada de espírito. Porque as crianças estão ali, né? Depende do ponto de vista. Se fosse palhaço... Não, e sem contar... palhaço eu não olharia, certo. E sem contar que a fotografia ajuda, o som, a luz, as fumaças, cenário... Nossa, tudo. Nossa, tá aí um negócio que eu não sei ver em filme. Fotografia do filme. Não consegue. Dá medo. O único filme que eu acho... que eu consigo prestar atenção é que eu acho os filmes do Batman muito escuros. Sim, tipo, dá sono, eu não consigo ver. Eu durmo em todos. Sim. O Bruno falou agora de palhaço, lembrei de uma coisa, que se um dia um fantasma aparecer pra mim e ele for um palhaço, ele vai se dar muito mal. Ele não vai conseguir me assustar, eu vou rir muito dele. Mas é isso aí, pessoal. Stranger Things, Netflix, assistam. Tá dada a barbada, então. Bruno Cardoso, e a tua barbada, cara? A minha barbada é um site que chama meusucesso.com. Eu falei aqui, eu citei ele, na verdade, mas não falei dele, porque num dos primeiros podcasts, quando eu falei do GVCast como uma barbada também, eu citei o meusucesso.com, mas não falei dele. Então, é basicamente um canal que eles estudam a trajetória de vários empreendedores do sucesso. Então eles contam como eles começaram, o que eles passaram. Eu achei que tem tudo a ver com esse nosso podcast. Por mais que a gente sabe que a barbada não necessariamente precisa ter a ver com o podcast, mas nesse caso ele tem tudo a ver com esse nosso podcast. Então é uma escola de insights, né? Você vai olhando, vai assistindo e vai aprendendo, tendo ideias a partir de experiência de empreendedores do sucesso. Além de fazer contatos, né? De poder divulgar seus projetos, enfim, é muito bacana. Eu assino o meusucesso.com. Não consumo muita coisa lá, mas volta e meia eu tô lá assistindo um vídeo ou outro e realmente é muito inspirador, né? É o tipo de vídeo que tu termina de assistir, ele dá muita vontade de sair dali, levantar do sofá e trabalhar, porque tu sabe que dá pra... Exatamente. É muito legal, é muito motivador. Baita dica, baita barbada, a gente vai colocar o link dela no post também. E a minha barbada desse episódio é uma barbada dupla aí. Muita gente quando vem falar comigo sobre o podcast, elogia muito a edição, elogia a qualidade da captação, elogia
metodologia, o roteiro, enfim, o podcast como um todo, como um podcast bem montado, bem editado, bem gravado. Cara, isso não é à toa, assim, antes da gente começar aqui, eu pesquisei muito e aprendi bastante coisa sobre podcast com 2 sites, que é o Alotênica e o Mundo Podcast, que são respectivamente do Léo Lopes e do Thiago Miro, que não por coincidência são as pessoas responsáveis pela produção, pela edição desse podcast. Então, se tu quer ter um podcast e não sabe por onde começar, cara, ouça todos os programas Alotênica do Radiofobia. É muito completo, muito legal. Dentro do Mundo Podcast também tem, além do podcast, pra quem curte podcast, tem outros podcasts lá legais, mas tem muito conteúdo rico também pra quem quer trabalhar com a edição. Então, a minha barbada é, ouça esses 2 podcasts aí, consuma o conteúdo desses 2 sites e fazendo até um merchan gratuito agora aqui, vai parecer que não é, mas eu vou fazer igual. Se tu quer ter um podcast profissional, contrata o Radiofobia, o trabalho é excelente, dispensa apresentações, eles editam os melhores podcasts do Brasil, né, Karina? E então, também o Nerdcast. E também o Nerdcast, exatamente. Cara, é muito legal, a minha barbada é essa. Então, quer ter um podcast de qualidade? A minha barbada é Radiofobia, e quem quer aprender e fazer por conta própria, o Alotênica e o Mundo Podcast. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até o final. Um beijo no coração e até daqui a 15 dias. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.